Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, né? Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros com a disciplina de Química e hoje nós vamos falar sobre a química orgânica oxigenada, tá bom? Aqui eu coloquei parte 1, mas nesse vídeo eu vou colocar toda ela, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos falar é a respeito do álcool, tá bom? Tem pessoas que quando falam em álcool só lembra da questão da bebida, né? Logo de cara, ou da questão de combustível. Mas vamos lá. Quando nós falamos em álcool, nós estamos falando em compostos orgânicos que apresentam uma hidroxila, ou seja, o OH. E eles têm na sua nomenclatura a terminação OL, tá bom? Então, a maioria das coisas, ou melhor, todas as coisas que terminam na substância, terminam em ol, é um álcool. Então, tem o colesterol, que é um tipo de álcool. Eu tenho a questão das bebidas alcoólicas, né, que tem a questão do etanol. Eu tenho o etanol combustível. Eu tenho a questão do álcool etílico, né, ou etanol também, tá bom? Então, isso aqui são formas de álcools ou alcoóis, tá bom? São as famílias dos alcoóis. Temos vários tipos de álcool aí que nós devemos estudar. Agora, para dar o nome oficial dessas substâncias, lembrando, todas as substâncias elas vão ter que terminar com a palavrinha ol. Então, ó, se eu for olhar esse composto aqui, ó, eu tenho um carbono e tem a hidroxila ligada a ele. Então, minha cadeia principal será esse carbono aqui, ó. Ele será a minha cadeia principal. Como não tem radical, vou logo dar o nome da cadeia. Então, ó, como só tem um carbono, como nós aprendemos, né? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, ox, none, dec. Então, ó, um carbono é chamado de met, né? Met. Como as ligações são simples, ou seja, não apresenta ligação dupla aqui nem tripla, aí eu vou colocar a terminação, ou melhor, no meu eu vou colocar an. Então posso colocar an para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla, tá bom? Mas no álcool eu só vou ter an ou in, ou desculpa, corrigindo, eu vou ter an ou en, an ou en, tá bom? Então, ó, metan. Aí, como ele manda terminar com ol, eu tenho metanol. Metanol, tá bom? Esse daqui é o nosso nome desse álcool aqui em cima. Já nesse outro aqui, ó, eu vou pegar também que é a cadeia principal, ó, sempre partindo da função. Então, isso aqui, ó, me hidroxila a minha função do álcool. Então, esse outro aqui, ó, passa a ser minha cadeia principal. Como não há ramificação também, vou também partindo para dar o nome da cadeia. Então, ó, tem dois carbonos nesse caso aqui, ó. Dois carbonos. Então, dois carbonos ele é chamado de et. Como as ligações são simples, eu coloco an e termino com ol. Então, etanol, tá bom? Então, isso aqui é a forma do etanol. Beleza? Então, ó, para cá, do mesmo jeito, ó, vou ver quem é a cadeia principal. A minha função tá ligado aqui, então isso aqui faz parte da minha cadeia principal, mas aqui não tem o que fazer não. Isso aqui tudinho vai ser a minha cadeia principal, não é isso? Ó? Toda ela vai ser minha cadeia principal e eu tenho aqui, ó, minha função. Só que minha função aqui, ó, ela não tá ligado aos carbonos dos extremos, né? Não tá ligado ao primeiro carbono, como era isso aqui, ó. Tá ligado ao primeiro, tá ligado ao primeiro. Nesse caso aqui, ó, eu sou obrigado a enumerar minha cadeia. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, tá bom? Enumerei a minha cadeia, ó, e vi que a minha hidroxila aqui, ó, ela tá ligada ao carbono 2, tá bom? Isso é importante. Então, como eu tenho 4 carbonos é chamado de prop, né? As ligações são simples, então an. Aí coloquei um if aqui, mas não é obrigado, tá bom? Aí com vocês. Como a minha hidroxila está ligada ao segundo carbono,
Aí eu coloco aqui, ó, 2 e termino com ol. Então, propan 2-ol, tá bom? Ou na nomenclatura mais antiga, propanol 2, tá bom? Então, esse aqui é o nosso propanol 2. Geralmente, se tivesse outro álcool aqui, aí nesse caso aqui você ia colocar, por exemplo, se tivesse um álcool aqui no 3, né? Eu ia colocar propan 2,3 diol, né? O di vem porque eu tenho duas estruturas iguais, né? Como eu falei para vocês, se tivesse outro álcool aqui ligado ao 3, outro hidroxila, né? Para cá, ó, eu percebo que eu tenho a minha hidroxila aqui e tenho a questão de cadeias onde eu posso seguir, ó. Como eu tenho isso aqui, ó, o pessoal desconfigurou um pouquinho aqui, ó, tá bom? Mas esse bichinho e esse outro, eles estão nesse daqui, ó, viu? Isso aqui foi ou seja, as ligações estão aqui, tá bom? Isso aqui não vale não. Não é para esse não, tá bom? Então, ó, estamos para cá, ó. É que eu acho que quando eu coloquei o programinha para rodar, ele deve ter desconfigurado aqui. Então essas ligações não é para cá, é para cá, tá bom? Então você percebe, deu para visualizar, né? Porque cada carbono precisa de 4 ligações. É isso aqui, não tinha carbono, só tinha uma, duas. Aí 3, 4, não é isso? Então vamos lá. Continuando, como eu tenho a minha função orgânica aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, eu vou pegar como cadeia principal a reta. Esses dois que sobraram, né, eles são chamados de radicais, não é isso? Tá vendo, ó, como foi desconfigurado? Ó, esse bichinho era para estar aqui dentro, mas sem nada não. Então, ó, esses dois são ramificações, tá bom? Radicais. Esses radicais, como só tem um carbono, metil, esse outro também é um metil, tá bom? Então, ó, enumerar na cadeia eu tenho 1, 2, né, para esse, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, vou começar pelos radicais. Ó. Então, nos radicais, eu tenho, ó, esse radical aqui tá no 2, né, ó, tá no 2. E esse outro radical, ó, tá no 5, tá bom? Tá um pouquinho mais para cá, mas ele tá aqui, ó, tá no 5. Então, por isso que eu coloquei 2,5. Como são dois radicais metil, então dimetil, né? O di porque são dois deles, né? Aí eu vou para a cadeia principal, ó, tem 6. 6 é chamado de X. Só tem ligações simples, então an, né? E como minha hidroxila não tá no primeiro, né? Ele tá, ó, 1, 2, tá no 2, então eu sou obrigado a colocar 2-ol, tá bom? Facinho, né? Dar o nome dos álcools, muito simples. Vamos lá. É claro que nós temos a nomenclatura usual, aquela que nós vimos atrás é pela IUPAC, tá bom? Então, agora, a usual, essa que também o pessoal da IUPAC também usa, tá bom? Mas, vamos dizer, a oficial é aquela que nós vimos. A usual, nós temos o seguinte, esse álcool aqui, como nós vimos na outra, ele é um metanol, né? Isso aqui é um metanol. Porém, para dar um nome usual, eu uso álcool, aí o nome do radical que isso aqui passa a ser um radical e termino com ico. Então ele ficaria assim, ó, álcool, o nome desse aqui. Só tem um carbono, então um carbono sendo um radical, ele fica o que? Metil, né? Então, ó, metil, e ele termina com ico. Então, o nome desse álcool ficaria usual, álcool metílico, tá bom? Para cá do mesmo jeito, ó. Isso daqui, ó, tem dois carbonos, nós já vimos lá, né? Que é a questão do nosso álcool etanol, né? Mas usualmente nós usamos o que? Álcool. Aí, como tem dois carbonos, et. Então, trabalhando ele como sendo radical, etil, né?
Então, ó, etil e termina com ico. Então, álcool etílico, né? Quem aí nunca viu por exemplo, em uma colônia, né? A questão do álcool etílico, quando tem álcool etílico, né? Ou na questão de, por exemplo, de uma bebida, né? Um percentual de álcool etílico tanto, ou em algum produto de limpeza também, né? Álcool etílico, porque ele é o mais usual, tá bom? Mas geralmente nós vamos usar com mais frequência a questão da IUPAC, tá bom? Mas o usual é esse. Se pedir para você fazer de forma usual, é esse daqui. Tá certo? Vamos lá pro próximo. Vamos lá. O álcool, ele pode ser classificado entre monoálcool. Como assim monoálcool, Gerando? Quando só vem uma hidroxila. Um diálcool é quando vem duas hidroxilas, triálcool, três hidroxilas. Geralmente nós colocamos monoálcool, tá bom? E quando vem mais de um, nós chamamos de poliálcool, tá bom? Poli, vários, tá bom? Vocês podem usar também. Aí vamos lá. Nós vamos ter cuidado com a questão do benzeno. Para um benzeno ter a função de um álcool, ele precisa ter essa separação aqui, ó. A hidroxila não pode, de forma alguma, estar ligado diretamente com o benzeno, não. Ele tem que ter alguém que separe. Esse alguém é a questão do carbono, tá bom aqui? Então, ó, esse carbono, ele está separando o benzeno da hidroxila. Quando isso aqui acontecer, ó, ele é um álcool, tem a função de um álcool. Agora, se não tivesse isso daqui, a função dele já seria outra coisa que nós vamos ver já já, tá bom? Então, para dar o nome disso aqui, seria um álcool benzílico, né? Do jeito que nós vimos na nomenclatura usual. Tá bom, pessoal? Então, só uma dica aí importante para vocês. Pode cair uma questão no Enem, tá bom? Vamos lá. Fenol. O que é um fenol, né? Aonde é que eu encontro o fenol? Em produtos de limpeza e também, olha só, no THC, tá bom? O que é o THC? Ele é usado em drogas e medicamentos. Como assim drogas, Jean? Quando vocês olharem aqui a figurinha, né, todo mundo já vai ter noção do que é isso, né? A maconha, né? Um ativo da maconha. O que esse THC faz no nosso corpo? Ele vai provocar alucinações, delírios, diminuir a sua percepção de tempo, de espaço, além de levar as pessoas a terem, por exemplo, algumas pessoas têm acesso de ira, de pânico, né, na hora que consomem essa substância. Então acaba vendo coisas que não estão ali, acaba ficando em pânico, ou também a substância acaba deixando você, por exemplo, quem é mais reprimido, que tem raiva de alguma coisa, acaba jogando isso quando tá com essa substância, ou mesmo quando não tá com raiva, mas acaba descontando nas pessoas que não tem nada a ver também, tá bom? Por isso, drogas jamais, tá bom? Evite. Esse é o nosso formol, falar sobre fenol, desculpa. Quando eu falo em fenol, tá vendo aquele exemplo que eu dei para vocês que tinha um carbono separando a hidroxila? Por quê? Do benzeno. Porque quando a hidroxila está ligada diretamente ao benzeno, o nome dele é fenol. Então, isso daqui, ó, ele é um fenol. Então, benzeno ligado diretamente à hidroxila é um fenol. Tá bom? Agora, quando eu tenho a hidroxila ligado a um benzeno e tem outra coisinha aqui, ó, mas a hidroxila tá ligada sim ao benzeno, continua sendo fenol. Porém, isso daqui, ó, vai mudar a questão da nomenclatura dele. Então, ó, lembrando, essa hidroxila sempre vai estar no primeiro. Então, quando vocês forem enumerar a cadeia, será o seguinte, ó, 1, né? Ele sempre vai estar no 1. Não importa se ele esteja aqui, 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 aqui.
aonde ele estiver sempre vai ser o 1, tá bom? Então, ó, 1, eu tenho 2, sempre sentido horário, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu radical aqui, ó, ele está no 2. E esse meu radical é um radical metil. Então, como é que eu faço para dar o nome dele? Eu vou lá, ó, 2 metil, né, já que ele está no 2, e dou o nome dele, fenol. Só isso, tá bom? Então, ó, 2 metil fenol. Bonitinho, não é não? Bem facinho também. Vamos lá, ó. Próximo. Aldeído. O que é isso? Olha, ele vai apresentar uma carboxila. O que é isso, Gero? O que é essa danada dessa carboxila? Nós vamos ver já já. Então, aonde ele está presente? No cheirinho da canela, no casco de cavalo, né? Quem não conhece pelo nome casco de cavalo, é aquele tipo é tipo um esmalte, né? Que fortalece a unha, mas não o esmalte mesmo, não. É que eu esqueci o nome. Que também nós usamos, tá bom? Mas eu tenho certeza que as meninas já estão aí dizendo: Pia, Geraldo não sabe que é o nome fulano de tal, não. Eu sei que vocês estão dizendo. Eu não digo nem só as meninas, alguns meninos também, né, que usam. Então vamos lá. E também conservantes, como o formol, né? Então o aldeído também tá aqui, tá bom? Aí vamos lá. Aqui eu tenho a estrutura. Todo aldeído ele tem que terminar em al. Tem que terminar em al. Então, ó, tá vendo esse aldeído? O que é aquele negócio que eu falei? Tá vendo? Para ser um aldeído, eu tenho que ter no primeiro carbono eu tenho que ter dupla O e um simples H. Ou ainda HO. Tá bom? Então, uma coisinha que nós devemos ter cuidado é a questão de como vem a hidroxila. Por exemplo, se vier assim, ó, OH é um álcool. Tá bom? Então, se vier assim, é um álcool. Agora, se vier ao contrário, geralmente para diferenciar, coloca assim o contrário. Isso daqui é um aldeído. Minha letrinha fica bonita quando eu vou digitar assim, né? Um aldeído, tá bom? Então, OH, álcool, HO, aldeído, tá bom? Então, ó, aqui, ó, quem é a minha cadeia principal? Isso daqui, ó, tá bom? Isso daqui não conta porque não tem carbono, né? Passa a ser somente a função orgânica. Como não tem radicais, ó, então só tem um carbono ele é chamado de met. As ligações simples, mas gerando isso aqui não tem a ligação dupla, mas não tem carbono depois, então não conto essa ligação dupla. E como eu disse para vocês, ó, todos têm que terminar em al. Então, metanal, o nome dessa substância. Esse metanal também é conhecido como formol, tá bom? Metanal ou usualmente formol. Para cá, ó, minha cadeia principal, eu sempre tenho que ter em mente que a função deve estar nela. Então, eu pego isso daqui, ó, porque isso daqui, ó, é onde está a minha função, tá vendo? Minha função está aqui, eu pego ela. Eu não poderia pegar aqui de baixo, não, porque senão minha função ia ficar fora, tá bom? Isso daqui que sobrou fora, nós sabemos que é um radical, né? Então vamos numerar a cadeia, sempre partindo da função. Então isso aqui é minha função, parto dela. 1, 2, 3, 4. Isso daqui que sobrou fora, como eu disse para vocês, é um radical. Que radical? Metil. Esse metil está em que carbono? No 2. Então 2 metil, não é isso? Como eu tenho 4 carbonos é um put. Ligações simples, né? Na minha cadeia principal, an. E eu tenho que terminar com al. Então, butanal. Tá bom? Facinho, não é não? Muito fácil. Vamos lá para a próxima, que é a questão do cetona. Aí sim entra a questão do esmalte, tá bom? Usado como solvente de esmalte, é a questão do cetona, né? Não é o esmalte em si, é sim um solvente que vai estar junto dele para que ele não fique duro, tá bom? A acetona, tá bom? Então, essa acetona
é o nome usual, mas o nome oficial dele é propanona, tá bom? Então, quando vocês forem na farmácia agora, vocês vão dizer, moça, eu quero um propanona, ou for no supermercado também, né? Aonde tá o propanona, tá bom? Aí eles vão apresentar lá o cetona para vocês ou te expulsar do supermercado ou da farmácia, né? Então, ó, ele também tá no cheirinho do queijo, das pipocas de micro-ondas, o nosso cetona, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou dar o nome? Pia desconfigurou aqui também. Mas vamos embora. Para dar o nome dele, ó, pegar a cadeia principal. Ó. Isso aqui é a minha cadeia principal, tá bom? Tenho 3 carbonos na cadeia principal, então 3 carbonos ele é chamado de prop. As ligações aqui, ó, são simples. Então, an. Todo cetona ele tem que terminar em ona, tá bom? Ona. Gerando, como é que eu sei que de acho isso aqui é um cetona? Eu sei que é um cetona quando eu tenho entre carbonos, tem um carbono no meio deles que vai ter uma dupla O. Tá vendo? Entre esses 2 carbonos tem um carbono que tem uma dupla O. Então isso daqui é um cetona. Tá bom? Já esse outro aqui, ó, eu tenho entre esses 2 carbonos, eu tenho um outro carbono que tem uma dupla O. Então isso aqui também é um cetona. Para dar o nome dele, ó, pego a cadeia principal, sobrou algo fora. Esse algo fora é um radical, como só tem um carbono, é o nosso famoso metil. Aí eu vou enumerar a cadeia. Ó. Próximo a quem? A função. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então sempre do mais próximo da função. Geralmente você não contou daqui, porque ficaria longe da minha função aqui, tá bom? Então, ó, esse meu radical aqui está no 4, então 4 metil. E na minha cadeia principal tem 5, ó. 5 é chamado de pente. As ligações são simples, então ligações simples an. E todo o nosso cetona tem que terminar em ona, mas vamos ter cuidado que em cadeias maiores eu tenho que informar onde está o meu cetona, tá bom? Essa dupla O aqui, ó. Ela tá onde? No 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu deveria ter colocado aqui e não coloquei, mas eu corrijo. Aqui deveria ter ficado, ó, inf 2 ona, tá bom? Então, não faça igualzinho o professor de vocês não, que tá errando aqui não, tá bom? Então, eu tenho que dizer onde tá esse ona, porque esse ona aqui, ó, esse cetona aqui, a função do cetona, ele poderia estar em qualquer outro carbono desse, tá bom? Então, eu tenho que dizer onde ele tá. Tá onde? Tá no segundo, tá bom? Ele poderia estar no terceiro, tá bom? Então, cuidado para não cometer o mesmo erro que o professor de vocês cometeu, mas corrigido no meio da aula, né? Valeu a pena ainda. Vamos lá. O nosso caso do éter. Olha, o éter, ele era usado como anestésico, né? Em 1842 ele era usado como anestésico. Porém, ele ocasionava alguns mal-estar a questão do paciente, né? E também irritava a questão do tato respiratório. Por isso que ele saiu e deu lugar a outro. E também, ó, ele é usado como em combustível, quase não saía. Ele é usado em combustível para aumentar a octanagem do motor, tá bom? Então a questão do nosso éter. Aí vamos lá. Ó. No caso do éter, nós temos o nome oficial e temos o nome usual. No Enem é costume aparecer um dos dois, por isso nós vamos ver os dois, tá bom? Igualzinho com álcool. Eu estou mostrando o nome oficial e usual para a substância que geralmente aparece no Enem, um dos dois, tá bom? Já para vocês ficarem ligadinhos aí, ó. O que é que eu faço aqui, ó? No nome oficial dessa primeira substância, eu tenho que notar que eu tenho sempre duas cadeias, vamos dizer assim.
Para ser um éter, eu tenho que ter um oxigênio entre duas cadeias, tá vendo? Como se eu tivesse duas cadeias, um do lado do outro, não é isso? Então, no meio tem que ter um oxigênio, só ele, tá bom? Não tem carbono nenhum perto dele, tirando as cadeias que eu circulei, né? Então, ó, o que é que eu faço com ele? Para o nome oficial, eu sempre vou pegar a cadeia menor. Então, eu tenho duas cadeias, né? Ó. Então, a menor é essa daqui que só tem uma. Essa daqui tem duas. Então, para dar o nome, eu vou pegar a cadeia menor. Então, met, né? Eu só tenho um carbono. E vou colocar a terminação nele, ox, tá bom? Aí, para o outro, eu dou o nome normal, como se fosse um alcano, um alceno, um alcino. Então, ó, como tem dois carbonos, ele é um ete, tá bom? Dois carbonos, ele é um ete. E termino, como tem ligações simples, com ano. Então, metox etano. Já no nome usual, como é que ficaria? Eu ia colocar a palavrinha, a função dele de ete, tá bom? Ia começar normal. Então, eu ia pegar, ó, metil, como se ele fosse um radical, como se aqui fosse um radical. Metil, tá bom? Metil. Aí eu vou lá, ó, ico, tá bom? Sempre coloca a palavrinha ico em cada uma delas. Então, etimetílico. Aí o outro não tem dois, não et. Então, etil. E termino com ico também. Então, etimetílico etílico. Tá bom? Facinho também, né? Não tem muito moidinho não. Já esse outro aqui, ó, se eu for olhar, ó, as duas cadeias que estão do lado do oxigênio são iguais, ó, dois carbonos, não é isso? Ó? Dois carbonos aqui, dois carbonos aqui. Para o nome oficial, eu vou pegar a menor. Como as duas são iguais, então vou lá, ó, et, e coloco quem? Ox, né? Ox. E o outro também é um et, então et, só que nesse caso eu termino com ano, né? Termino com ano. Já no nome usual, eu coloco primeiro o quê? Et. Como os dois são iguais, eu vou juntar etil, né? Do jeito que nós fazemos nos radicais, né? Então, como eu estou trabalhando no usual como se isso aqui fosse radicais, eu coloco dietil e termino com um ico. Então, dietílico, tá bom? Facinho, facinho. Próximo. Aí nós temos o caso dos ésteres, tá bom? Esse ésteres, ele dá uma questão do sabor, né? Dos doces, também das frutas. Hoje nós sabemos que a maioria dos sucos tem um sabor bem aproximado das frutas, né? Aquele suco em pó. Então ele tem um sabor bem aproximado às da fruta por causa da fórmula que está bem próximo a ele, né? A questão dos ésteres. Então, ó, como é que eu dou o nome dos ésteres? Tá vendo que ele parece com éter, né? Só que, de vez de eu ter somente um oxigênio com duas coisinhas do lado, eu tenho um oxigênio aqui e tenho uma dupla O para cima, tá vendo? Essa é a diferença do éter para o éster. Então, o éter só tem um carbono, o éster tem dois carbonos. Então, ó, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu tenho dois lados. Eu tenho um primeiro e tenho um segundo aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu não preciso pegar o menor como eu fiz no éter, tá bom? O ésteres eu vou pegar o primeiro, depois pego o segundo. Primeiro, então primeiro aqui eu tenho quantos carbonos? Dois. Dois carbonos é chamado de quê? Et. Aí eu vou lá. Chegou aqui, eu vou dar colocar ele conforme a sua ligação. Se é simples, ano. Se tem uma dupla, eno. Se tem uma tripla, ino. Quando eu olho aqui, ó, só tem ligação simples. Essa daqui não vale, né? Só tem ligação simples, então, ano. E vou terminar essa primeira parte com ato. Então, etanoato de... E vou colocar o nome do outro. Então, só tem um carbono. Então, um carbono é met. E no caso dos ésteres, eu termino aqui com ila.
Então, etanoato de metila, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Tem um lado, tem o outro. Então, ó, primeiro, né? Segundo. O primeiro aqui, ó, tem 3 carbonos. 3 carbonos é chamado de prop. Então, ó, prop, aí eu vou lá. Ligações são simples, ano, né? E termino com ato. Aí di. Aqui eu tenho 2 carbonos, ó. 2 carbonos é chamado de et. E termino com quem? Com ila. Então, propanoato de etila. Facinho, facinha. E, por último, e é claro, não menos importante, nós temos a questão dos ácidos carboxílicos, que é a questão do vinagre, né? A questão das frutas cítricas, né? Como a questão laranja, limão, né? E também a questão da formiga, como formiga, geralmente. Quando uma formiga geralmente pica a pessoa fica com a coceira, né? Com uma certa alergia. Isso é por causa do ácido fórmico, né? Da formiga. Que ele tem esse ácido, por isso fica aquela irritação na pessoa, tá bom? Por isso a formiguinha aqui. Aí vamos lá. Como é que eu faço para dar o nome e como é que eu vou diferenciar? Geralmente, isso daqui está parecendo um aldeído. Só que eu tenho a dupla O, mas aqui embaixo, para ser um aldeído, não era para ter sozinho aqui não, era para ter somente o H, tá bom? Mas como tem OH aqui, ó, aí eu sei que é um ácido carboxílico e não um aldeído. Como é que eu faço para dar um nome? Vou lá, ó, minha cadeia principal tem que ter carbono. Notei que tem 2 carbonos, ó. 2 carbonos ele é chamado de... Já esqueceram, né? Como é um ácido carboxílico, eu tenho que começar com a palavrinha ácido antes. Agora sim eu vou lá. Como eu tenho dois carbonos é chamado de et. Então, primeiro começa com ácido, depois vou ver o total de carbonos, 2, et. Ligação simples, então an, tá bom? Só an. E vou terminar a terminação com oico. Então, ácido etanóico, tá bom? Mesma coisa desse outro. Cadeia principal tem que ter a função, né? Ó, minha função aqui pega a cadeia principal. Só que sobrou um doidinho aqui embaixo. Ó. Esse doidinho aqui embaixo é o nosso metil, que anda se intrometendo em todas as cadeias que nós estamos vendo hoje, que nós já vimos anteriormente, né? Como eu tenho um radical, vou enumerar a cadeia. 1, 2, 3, 4. Meu radical metil aqui, ó, tá no segundo, né? Então, antes de colocar o nome dele, eu vou lá para a palavrinha ácido, né? Ácido, agora sim eu coloco meu radical, ó. Meu metil tá no segundo, então 2-metil, né? Já que ele tá no segundo, 2-metil. Como eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, but, né? Ligações são simples, então an. E termino com oico, né? Isso, cliquei errado aqui. Termino com oico. Então o nome dessa cadeia é um ácido 2-metil-butanóico. Facinho, facinho, não, pessoal? Então, ó, obrigado a todos que ficaram nessa nossa aula, né? Assistindo até agora. A aula um pouquinho comprida, né? Muitos nomes para ver, mas foi bem legalzinho. Vimos até algumas substâncias que estão presentes no nosso dia a dia. Então, até a próxima com mais brincadeiras e diversões para vocês.